Como todos sabemos, o universo ainda está em fase de crescimento, correto? Pois os cientistas alegam que ele ainda está se expandindo, e em todas as direções. E você sabe quais são os astros que estão trafegando por esse vasto infinito que chamamos de universo? É isso que vamos descrever a partir de agora. Encontramos os seguintes objetos cósmicos no espaço sideral: planetas, cometas, estrelas, galáxias, nebulosas, satélites, dentre outros. São 6 os diferentes tipos de corpos celestes existentes no universo. São eles: planetas, estrelas, asteroides, cometas, meteoroides e satélites naturais. O universo é, portanto, mais que um local imenso, ele é tudo, e engloba tudo o que existe. Note que do latim, a palavra universum significa o todo inteiro ou o tudo em um só. Vou descrever, agora, os corpos celestes. O que são cometas? Os cometas são considerados os menores corpos celestes do Sistema Solar, além de serem compostos por materiais muito antigos, que datam do princípio da formação do Sistema Solar, há 4,6 bilhões de anos. Os cometas são objetos espaciais feitos de gelo e outros elementos congelados em seu núcleo. Entre esses elementos, a NASA destaca o hidrogênio, o dióxido de carbono e a água, como seus componentes mais comuns. Você sabe o que é uma estrela cadente? Na realidade, não se trata de uma estrela caindo, mas sim de fragmentos de asteroides ou restos de cometas que entram em nossa atmosfera com uma velocidade de aproximadamente 250 mil km por hora. O contato desses corpos com os gases atmosféricos gera muito atrito. E isso faz com que queimem, produzindo os traços luminosos das estrelas cadentes. A maioria das chamadas estrelas cadentes, isto é, de fragmentos de cometas e meteoroides, se desintegra em poucos segundos, entre 90 e 130 km de altitude. Por que os cometas brilham? Eles brilham porque são compostos de gases congelados, gelo de água e poeira. Esse material se evapora ao se aproximar do Sol, formando uma bolha de gás em torno deles que brilha sob a ação dos ventos solares. Quando vemos um cometa no céu, até parece que ele tem brilho próprio, mas o que vemos é só a reflexão da luz solar. Os cometas realizam uma órbita elíptica em torno do Sol, e a sua duração pode ser de algumas centenas até milhares de anos. A velocidade que os cometas viajam varia entre dezenas até centenas de milhares de quilômetros por hora. O cometa Halley é o mais famoso e reconhecido pelo público. Trata-se de um cometa que se torna visível nos céus a cada 76 anos, aproximadamente, tendo aparecido pela última vez em 1986. Recebe esse nome pelo fato de a sua periodicidade ter sido confirmada pelo astrônomo inglês Edmund Halley. Você sabe qual é a diferença entre meteoro, meteorito e meteoroide? Meteoros são flashes de luz que ocorrem quando um meteoroide queima e se desintegra na atmosfera da Terra, criando o que é popularmente conhecido como estrela cadente. Portanto, meteoros são os flashes de luz. Meteoroide é um pequeno corpo rochoso ou metálico no espaço sideral. Eles são muito menores que os asteroides. E os meteoritos são pedras que, diferentemente do meteoroide, sobrevivem à entrada na atmosfera da Terra e chegam ao chão. Quando o atrito que o meteoroide sofre ao entrar na atmosfera terrestre não é suficiente para queimá-lo e desintegrá-lo por completo, sobram as pequenas pedras que atingem o solo, que são chamadas de meteoritos. Asteroide. Asteroides são corpos celestes rochosos que realizam órbita em torno do Sol. Formados a partir de materiais que remontam ao princípio do Sistema Solar, os asteroides estão localizados, em sua maioria, entre as órbitas de Marte e Júpiter. Apresentam formato irregular e tamanho inferior ao de um planeta anão, sendo compostos por silicatos, níquel e ferro. Boa parte deles tem formato esférico ou oval, contendo uma superfície bastante acidentada e irregular em que se observa a formação de buracos. O tamanho dos asteroides também é variável. No entanto, para que um objeto seja classificado como asteroide, ele deve ser menor do que um planeta anão. Embora a maioria dos asteroides seja de pequena dimensão, eles podem ter desde 10 metros até quase 600 quilômetros de diâmetro. A órbita de um asteroide pode mudar devido à interferência da gravidade de Júpiter e de Marte, fazendo com que eles sofram desvios e se desloquem em direção à órbita de outros objetos e de planetas do Sistema Solar.
Eles se movem muito rapidamente, podendo atingir velocidade entre 40.000 e 120.000 km por hora. Tipos de asteroides. Os asteroides são classificados de acordo com a sua composição. Tipo C, formados rochas argilosas e silicatadas. Apresentam coloração mais escura. Tipo S, formados por rochas silicatadas e por ligas de ferro e níquel. Tipo M, formados por ferro e níquel, sendo compostos, portanto, por rochas metálicas. Os asteroides são fragmentos rochosos destacados de planetas e outros corpos celestes através de impactos em sua superfície ou, ainda, podem ter origem a partir da criação, que é a junção de poeira e pequenas partículas. Novas partículas são atraídas para esse aglomerado pela força da gravidade, dando origem aos blocos irregulares que reconhecemos como asteroides. O maior asteroide do Sistema Solar chama-se Vesta. Ele possui um diâmetro de 560 km. Imaginem um pedaço de rocha maior do que a distância entre São Paulo e Rio de Janeiro. Vesta é um asteroide um pouco maior que isso, viajando pelo espaço a milhares de quilômetros por hora. Os asteroides, em sua maioria, estão localizados no cinturão de asteroides, entre Marte e Júpiter. Satélites naturais. Satélites naturais são corpos celestes que orbitam planetas. Como exemplo, a Lua é o único satélite natural da Terra. Os satélites naturais têm as seguintes características. Não são fabricados pelo homem. Não possuem luz própria. São informalmente chamados de luas. Existem em todos os tamanhos e formas. Desempenham um papel importante na dinâmica dos planetas. No Sistema Solar, existem aproximadamente 200 satélites naturais, sendo que Saturno é o planeta que tem o maior número de satélites, seguido de Júpiter. Mercúrio e Vênus não possuem satélites naturais. Os satélites naturais diferem dos satélites artificiais, que são equipamentos feitos pelo homem e têm uma variedade de propósitos. Os satélites artificiais têm diversas funções, entre elas: comunicação. Os satélites atuam como canais de comunicação entre transmissores e receptores, permitindo a transmissão de dados, voz e vídeo. Navegação. Os satélites fornecem informações de posicionamento na Terra, sendo utilizados por aviões, navios e automóveis. Hoje em dia, é difícil achar alguém que não utilize esse recurso ao dirigir, certo? Observação da Terra. Os satélites podem monitorar a superfície do planeta, tirando fotos que ajudam os meteorologistas a prever o clima, rastrear furacões, dentre inúmeras outras funções benéficas à população. Exploração espacial. Os satélites podem ser utilizados para estudar o Sistema Solar, outros planetas, o Sol, buracos negros, matéria escura e galáxias distantes. Defesa. Os satélites militares podem ser equipados com câmeras que funcionam no infravermelho, permitindo a identificação de alvos. Quanta tecnologia o homem consegue desenvolver, não é mesmo? Produz equipamentos, lança ao espaço e usufrui de incontáveis descobertas para o nosso desenvolvimento. É, realmente, muito admirável. Bom, após esse parênteses a respeito de um corpo não celeste, que foi essa descrição dos satélites artificiais, vamos dar continuidade aos demais corpos celestes que ainda precisam ser descritos. As estrelas são corpos celestes que possuem luz e calor próprios. São compostas, principalmente por hidrogênio e hélio. São esferas gigantes de plasma e com enorme atração gravitacional, por serem objetos muito massivos, ou seja, muito pesados, popularmente falando. Estima-se que apenas em nossa galáxia, existam entre 200 e 400 bilhões de estrelas. Isso mesmo, centenas de bilhões em apenas uma galáxia. No entanto, existem centenas de bilhões de galáxias pelo universo. Dá para imaginar, então, o número de estrelas que existem? Não. Você encontra mais detalhes sobre as estrelas em meu outro vídeo, chamado Quais são as 7 maiores estrelas do universo? Planetas. Os planetas são corpos celestes sem luz e calor próprios. Possuem formato mais ou menos esféricos e com gravidade própria. Eles orbitam uma estrela. No nosso exemplo, o planeta Terra orbita o Sol. Como outro exemplo, podemos citar o planeta Próxima Centauri b. Trata-se de um exoplaneta,
pois fica fora do Sistema Solar. Ele orbita a estrela Próxima Centauri. Próxima Centauri b é o planeta mais próximo a nós, fora do Sistema Solar. A teoria mais aceita, atualmente, sobre como os planetas nascem é a seguinte. É a chamada criação. Os planetas começaram como grãos de poeira, que são os restos da formação da estrela. Esses grãos foram se unindo e formando objetos cada vez maiores. E, por meio de novas colisões foram aumentando cada vez mais, e com o auxílio da atração gravitacional, terminaram formando grandes objetos, e finalmente, tornando-se planetas. Acabamos de descrever os 6 corpos celestes presentes no universo. São eles, planetas, estrelas, asteroides, cometas, meteoroides e satélites naturais. E, claro que existe mais coisa no espaço. São as nebulosas, as galáxias, a poeira cósmica, as radiações, e por aí vai. Óbvio que, em se tratando do espaço sideral, existem muito mais coisas. Mas, o objetivo desse vídeo era comentar um pouco sobre os corpos celestes. Continue aproveitando nossos conteúdos. Trata-se de temas diversos e variados. Assuntos de entretenimento, científicos, de curiosidade, educativos e assim por diante. Caso não goste de determinado assunto abordado, não abandone o canal, pois diversos outros conteúdos são abordados. Mas, também aproveite para aumentar seu repertório de informações. A gente se vê. Ou não.